Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Nesse vídeo eu vou mostrar como se resolver, como se calcular a capacitância equivalente de uma associação de capacitores aqui em série, certo? Então tem aqui a representação de uma situação dessa, onde eu tenho aqui 3 capacitores em série, e eu tenho aqui o ponto A e o ponto B. Aqui eu tenho os valores desses capacitores. Eu tenho aqui, como exemplo, 3 microfarads, 6 microfarads e 9 microfarads. Aqui eu tenho C1, C2 e C3. E a fórmula, que eu posso utilizar para encontrar a capacitância equivalente nessa associação, ou em qualquer associação em série, melhor dizendo, seria essa aqui, que diz o seguinte, que o inverso da capacitância equivalente é igual ao inverso de C1 mais o inverso de C2 e mais o inverso de quantos capacitores eu tiver nessa associação. Então aqui, para resolver essa situação, aqui eu tenho o seguinte, eu vou utilizar essa fórmula e aqui a configuração vai ficar da seguinte maneira. Eu tenho aqui o inverso de C1, vou botar aqui, o inverso da capacitância equivalente, aliás, vai ser igual o inverso. Nesse caso aqui eu tenho C1, C2, C3, como eu falei. Então eu vou ter o inverso de C1, que é 3 microfarads, mais o inverso de C2, que é 6 microfarads, mais o inverso de C3, que é 9 microfarads. Aqui é o seguinte, vale lembrar, fazer uma observação, uma nota, que é o seguinte, o cálculo da capacitância equivalente é o inverso da resistência equivalente. Nesse caso aqui, no caso da resistência equivalente, eu utilizo a fórmula semelhante a essa, mas para resistores em paralelo. Para capacitores aqui, nesse caso em série, é que eu uso essa configuração. Então aqui, continuando, eu tenho o seguinte, para encontrar, para continuar com esse cálculo aqui, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso encontrar o menor múltiplo comum entre 3, 6 e 9. E aqui é o seguinte, o MMC entre 3, 6 e 9 é igual a 18. Então o que é que eu preciso fazer aqui? 18 sobre 3 é 6. 18 sobre 6 é 3. E 18 sobre 9 é 2. Aqui, continuando, eu vou fazer o seguinte. Coloco aqui o sinal de divisão e aqui o 18, porque o MMC é o MMC entre esses 3 valores aqui. E aqui eu continuo. 6 vezes 1, tem aqui 6, mais 3 vezes 1, 3, mais 2 vezes 1 é 2. Aqui eu vou ter 6 e 3, 9, e 2, 11, e aqui sobre 18. Aqui eu encontrei o resultado, o resultado do inverso da capacitância equivalente. Só que isso aqui, como é o inverso, o que eu preciso fazer? Eu preciso inverter aqui numerador com denominador. Então isso vai aqui me dar o seguinte valor aqui final, 18 sobre 11. Então eu tenho aqui que a capacitância equivalente dessa associação vai ser 18 sobre 11, que é igual a 1,63 microfarad. Então esse é o valor da capacitância equivalente para esses 3 capacitores aqui. E vale lembrar outra coisa, o valor da capacitância equivalente, em série nesse caso, eles têm que ser sempre menor do que o menor valor do capacitor, ou seja, do capacitor com menor valor. O capacitor com menor valor aqui é 3. Então, a capacitância equivalente precisa ser necessariamente menor que 3. Nesse caso aqui é 1,63. Então aqui eu mostrei como se faz, uma das maneiras de se fazer, de se calcular, capacitância equivalente quando eu tenho um número mais de 3, por exemplo, capacitores. Agora, se eu tiver, por exemplo, 2 capacitores, aqui é a primeira situação, vou botar aqui a primeira situação,
Vou botar aqui a segunda situação. Se eu tiver apenas dois capacitores em paralelo, em série, se eu tiver dois capacitores em série, estou tratando aqui do circuito série, eu tenho, por exemplo, aqui, se eu tiver aqui, por exemplo, esses dois capacitores, tem aqui o ponto A e o ponto B, e aqui eu tenho o capacitor de 2 microfarad e aqui o outro de 4 microfarad, por exemplo. Então aqui eu posso usar a seguinte fórmula. Eu tenho aqui, como eu tenho só dois capacitores, eu posso fazer o seguinte: a capacitância equivalente vai ser igual aqui C1 e aqui C2. Eu vou ter aqui o produto sobre soma. Então eu vou ter aqui C1 vezes C2 dividido por C1 mais C2. Isso quer dizer aqui o seguinte, que eu vou ter aqui 2 vezes 4 sobre 2 mais 4. 2 vezes 4 é 8, e aqui 2 mais 4 é 6. Então o resultado aqui, 8 sobre 6, é igual a 1,33 microfarad. Resultado aqui dessa associação se eu tenho apenas dois capacitores. Então aqui a segunda situação onde eu posso utilizar essa fórmula aqui. Produto sobre a soma. E aqui eu posso ter uma terceira situação. Eu tenho aqui, por exemplo, a terceira situação, onde eu posso ter, nesse caso, vários capacitores, ou dois capacitores, a partir de 2, com o mesmo valor. Então, o que isso quer dizer? Eu vou ter o seguinte, que a fórmula para se calcular nessa situação, essa capacitância equivalente, vai ser o seguinte: a capacitância equivalente vai ser igual ao valor da capacitância de cada capacitor, que são iguais, dividido pelo número de capacitores que eu tenho na associação. Então, fica aqui essa fórmula onde eu posso utilizar. Então vamos imaginar aqui que eu tenho uma associação de capacitores com 5 capacitores de 10 microfarad, por exemplo. Então eu tenho aqui a capacitância equivalente, vai ser capacitância equivalente, usando aqui a fórmula, valor de cada capacitor, que é 10 microfarad, dividido pelo número de capacitores que eu teria nessa associação, que são 5. Então eu tenho aqui que a capacitância equivalente para essa situação seria 10 dividido por 5, que é igual a 2 microfarad. Então está aí. Essas são as maneiras de se calcular capacitância equivalente em associação em série. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like no vídeo se você gostou, e também não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Então até o próximo vídeo e um grande abraço.